Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero dar andamento à nossa série de vídeos sobre o SNS. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o nosso Draw.io para que eu possa falar sobre a funcionalidade de hoje, que é a Delivery Status Logging. E se você estiver utilizando o console da AWS em português, vai estar algo como registro em log do status da entrega, algo nesse caminho. E já servindo de spoiler sobre o próprio nome, essa funcionalidade serve para que a gente possa monitorar os serviços que estão escritos em um tópico nosso para saber se de fato eles estão recebendo as mensagens como é esperado que eles recebam. A AWS suporta essa funcionalidade em alguns tipos de serviços, sendo os principais deles a AWS Lambda, o SQS e o HTTP/HTTPS. E qual é o pré-requisito para utilizar essa funcionalidade? Basta que a gente crie duas roles que serão as roles que terão as permissões para escrever essas notificações, esses registros, se a mensagem foi de fato enviada. E a role é necessária por causa de um fato que eu ainda não expliquei. Essas notificações são escritas no próprio CloudWatch Logs. Então, essas serão roles que terão permissões para escrever, criar aquele grupo de logs e tudo mais. E por que é interessante utilizar essa funcionalidade? No ambiente produtivo, sempre surge uma dúvida diante de um bug ou um troubleshooting para saber se de fato a mensagem foi enviada para o destinatário. E utilizando essa funcionalidade, a gente consegue incrementar o nosso monitoramento, como por exemplo, criando um monitor de anomalias para ver se mensagens deixaram de ter um sucesso na entrega. Diante disso, podemos criar métricas para saber a porcentagem ou a quantidade de mensagens que não foram enviadas e, por fim, criar alarme em cima disso para que a gente possa atuar proativamente e tentar corrigir esse problema antes que gere um impacto para o nosso cliente, para o nosso usuário. Mais um ponto de atenção nessa funcionalidade é pertinente ao custo. Habilitar a funcionalidade de notificações, de registro em logs desses status de entrega, habilitar em si não tem custo, mas a gente paga por cada log gerado. E assim como, por exemplo, no AWS Lambda, que a gente paga por gigabyte de log ingerido, aqui nessa funcionalidade é a mesma coisa. É assim que esse Delivery Status Logging é precificado pela AWS. Então, nós somos cobrados por gigabyte ingerido e um único ponto de atenção é ter um cuidado com a escalabilidade, porque de repente, em uma determinada fase do projeto, nós estaremos pagando ali apenas algumas dezenas ou centenas de logs, mas a gente tem que sempre pensar no próximo passo da escalabilidade do nosso sistema. Então, sempre analise e veja se o custo e o orçamento comporta, caso o seu sistema ou essa funcionalidade que vai ser analisada passe de algumas centenas de execuções do dia para milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões, já que é uma funcionalidade que tem um custo embutido. Então vamos para a parte prática agora. Eu estou aqui na AWS, estou na tela do SNS, já tenho dois logs aqui gerados. Vou acessar qualquer um deles e a forma como nós temos para habilitar essa funcionalidade nesse SNS aqui, que possui o nome de pagamento realizado SNS, é aqui nessa aba de Delivery Status Logging. Você pode ver que eu não tenho ela habilitada ainda. Isso é facilmente resolvido clicando aqui no botão de digitar e vindo até a respectiva aba dela aqui nessa tela de edição, tá? Aqui você escolhe qual protocolo você quer fazer esse mapeamento, essa análise, se as mensagens estão sendo enviadas. Eu vou selecionar aqui que eu quero fazer a análise apenas para o SQS, que é o único subscriber que eu tenho aqui nesse meu tópico. Esse campo aqui é bem interessante porque caso esse tópico seja um tópico com bastante volumetria, você pode optar por não ouvir 100% das notificações de sucesso ou erro. Você pode colocar aqui 50% ou até mesmo 10%, 1% e apenas analisar uma amostra dessas mensagens que foram enviadas. Como é que eu vou fazer apenas alguns testes? Vou colocar aqui para que a AWS fique analisando 100% das mensagens e aqui é o trecho que eu comentei do pré-requisito. Eu preciso informar uma role que será utilizada em caso de sucesso e uma também em caso de erros. Como eu não tenho nenhuma criada, vou usar o próprio auxiliador aqui da AWS para criar essa lambda e você pode ver que ele já até me traz montado da maneira como eu preciso. Essa role vai ter uma funcionalidade para criar ali o agrupamento dos logs, vai ter também uma funcionalidade para gerar o log individualmente e é isso tudo que a gente precisa. Eu poderia mudar aqui o
nome da role, mas é sempre interessante deixar o nome padrão dela conhecido já no mercado como um todo. Vou pedir para criar a role, aguardo aqui alguns segundinhos para voltar para aquela tela de edição. Criando a role com sucesso, você pode ver que ela já foi selecionada aqui automaticamente. Peço para salvar as alterações. A alteração salva com sucesso e, como eu comentei, nesse meu tópico eu tenho um SQS inscrito nele. Então eu venho aqui nesse botão superior para publicar algumas mensagens que vão servir como teste para ver se de fato a AWS está monitorando o envio das mensagens para o tópico. Então eu vou escrever mensagem 1, está me falando que a mensagem foi enviada com sucesso, e eu vou colocar aqui também uma mensagem 2. Perfeito, enviei as mensagens e agora a dúvida é como ver se elas de fato foram recebidas lá pelo meu subscriber. Para isso precisaremos ir lá no serviço de CloudWatch Logs. Acesso aqui o serviço do CloudWatch, venho aqui para a parte de gerenciamento dos logs e a gente pode ver aqui dentro desse grupo de logs gerados, aqui o grupamento de logs do meu tópico. Vou acessar ele, vejo que tem um logstream criado aqui mais ou menos na hora em que eu fiz o envio das mensagens e posso ver que tem exatamente 2 registros mostrando o envio das minhas mensagens. Não tem aquele conteúdo que eu coloquei, o mensagem 1, mensagem 2, porque o foco aqui é ver se a entrega foi realizada com sucesso. E nós temos até um tempo aqui que foi consumido, né, que demorou para que a mensagem chegasse lá no destinatário. E aí lembrando que, como eu comentei, existem diversas formas que a gente pode utilizar para monitorar se essas mensagens estão sendo enviadas com sucesso. Uma delas que você pode utilizar é essa nova funcionalidade da AWS, que é a detecção de anomalias. A gente pode criar um detector para que fique avaliando aqui a cada 5 minutos se houve uma diferença no padrão das mensagens, né, da maioria das mensagens. Uma forma que a gente tem para fazer, de repente, para orientar mais esse detector da anomalia, o que ele precisa monitorar, é colocando um padrão de filtragem. Nesse padrão de filtragem, eu posso pedir aqui para olhar uma das mensagens enviadas, tá? Na verdade, um dos logs já gerados na minha conta, a gente pode ver aqui um exemplo. O que eu quero olhar dentro desse JSON é esse campo Status Success. E existe uma nomenclatura, né, um padrão de escrita para que a gente possa especificar para a AWS como olhar para esse campo. Em específico, esse é bem simples. Basta abrir chaves aqui, colocar um cifrão e ponto e o campo Status e especificar que eu quero que eles analisem caso o status tenha o valor Success. A forma para saber se isso está correto, basta testar aqui o padrão. Ele me localizou 2 registros mostrando que, de fato, ele achou aqueles meus 2 registros com sucesso. Para validar se está correto ou não, vou colocar aqui um diferente e agora a gente pode ver que eu não tenho nenhum log gerado que não tenha sido enviado com sucesso. Vou voltar aqui apenas o igual, dei de novo os meus 2 registros e vou pedir para criar esse detector de anomalias. Mas ele pode levar de 5 a 24 horas para que seja gerado com sucesso e a gente possa monitorar se de fato foram geradas anomalias. Mas devido ao tempo que vai demorar para esse treinamento do detector de anomalias ser realizado com sucesso, porque é utilizado machine learning e tudo mais, isso vai ficar para um outro vídeo. Então eu agradeço para você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.